Se você chegou aqui, é porque quer saber das lendas e das verdades que envolvem Paranapiacaba. Um lugar onde o tempo parece parar e a neblina esconde mais do que mostra. Dizem que o fantasma do engenheiro inglês ainda caminha por entre os trilhos, visitando a obra que o consagrou. Alguns juram ter visto a luz de uma lanterna se movendo sozinha nas madrugadas frias. Contam também que a noiva de Paranapiacaba aparece quase todos os dias em forma dessa neblina espessa que cobre a cidade. Uma noiva de véu branco que nunca foi embora. E até a maldição dos sinos que tocam sozinho quando algo sombrio está prestes a acontecer. Mas Paranapiacaba não é só isso. Por trás da neblina e das histórias de arrepiar, existe uma vila cheia de vida, cultura e natureza. Então, vem comigo, porque depois deste mistério, eu vou mostrar as trilhas, as paisagens e o verdadeiro encanto de Paranapiacaba. Bom dia, pessoal. Hoje eu tô na correria e nós vamos dar um rolezinho. Nós nos vemos lá no rolê. Tá muito cedo. Eu peguei o trem 5h55. Vou calcular mais ou menos o tempo que eu levo para chegar até o destino. Bom dia, pessoal. Bom, quem conhece um pouquinho aqui a nossa malha ferroviária percebeu que eu parei na Barra Funda, porque agora os trens não vão mais até a Luz e muito menos até Rio Grande da Serra. Já pararam aqui na Barra Funda, que é o ponto final, e daí sim você toma vai para o seu destino, Rio Grande da Serra ou para a Luz. Beleza? Então vamos comigo. Gentileza gera gentileza. Sendo lugar a quem precisa. Please offer your seats to those who need them. Sem grandes problemas, desci, só fui pro outro lado. O trem que vai para Rio Grande da Serra já estava parado ali. Então, tranquilo também, né? São 7h11. A diferença é que nós íamos sentados, agora tem que parar e enfrentar a galera. Faz parte. Chegamos, povos. Nem demorou tanto assim. Por que as pessoas não desceram? Bom, nós chegamos na estação de Rio Grande da Serra. Não foi sofrido assim, foi mais rápido do que eu imaginava. Eu fiz uma prévia pelo Google Maps. Estava previsto de eu chegar aqui já umas 8h30. São 8h agora, então eu estou bem adiantada. Bom, então vamos. É uma estação velhinha também, hein, gente? Toda bonitinha. Não tá bonita como a de Várzea, nem a de Jundiaí. Sinto muito. Mas tem as características, olha só. Lá. Aqui. Bem bonitinho.
Bora. Só fazendo uma observação, eu parei na Barra Funda. Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção nesse detalhe, mas não é porque eu queria aquela opção, é porque agora, faz um mês mais ou menos, que não vem direto de Jundiaí até Rio Grande da Serra. Nosso ponto final agora é na Barra Funda, não é nem na Luz mais. Então, é na Barra Funda. De lá você vê para onde você quer ir. Quer ir para a Luz, já pega o sentido lá, X, ou Rio Grande da Serra, Y, enfim. Vá para o seu destino. Mas o ponto final agora é na Barra Funda. Ai, não! Que luta, né? Nós íamos sentadinhos de A a B agora. Mas é isso. Aqui, pessoal, em Rio Grande da Serra, você não vai sair por esse lado, nas catracas. Vai atravessar o trilho ali de trem. Então a saída não é por aqui. É seguindo aqui, vai descer, 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 e onde o ônibus acabou de passar. O segurança aqui falou que os Ubers ficam ali e o ônibus sai ali da frente. Então vamos ver o que é melhor para nós. Que bonitinho. Viu que é bonitinho também? Tem até orelhão. Que fetiche pelo orelhão, né, gente? Meu Deus. Aqui tem táxi, ônibus e vamos pra lá. Uber. Aqui é a estação. Vamos lá. Gente, eu saí da estação. Tem a feira do tiozinho aqui. O ponto está ali, no amarelinho, bem próximo do ônibus. Segundo o tiozinho aqui, 15 a 20 minutos. Nossa, eu vou madrugar lá. Meu Deus do céu. Tá bem errado esse Google, viu? Mas é isso. Eu vou chegar lá e vamos ver como que vai ser. O objetivo era ir de Uber para eu ganhar tempo e chegar até umas 9h30 lá. Mas não são nem 8h30. Então é desnecessário, né? Já estou dentro do ônibus, pessoal. Acabei de chegar, o ônibus chegou junto. Não deu tempo nem de falar com vocês. E 5h65 eu acho a passagem. Eu vou deixar marcadinho e vou pegar depois o número do ônibus, porque não deu tempo de fazer isso. São 8h16, então eu peguei o ônibus 8h15. Vamos ver o tempo de chegada.
Chegamos, pessoal. Chegamos em Paranapiacaba. Olha que bonitinho que ela é. Tá um vento, meu Deus. Nossa, aqui dá pra ver tudo. Sensacional. Bom, nós estamos aqui em uma das ruelas. Olha que bonitinho. Essas construções são originais. Segundo as informações dos guias, não pode ser alteradas. Então, se você vier se hospedar em algum local aqui, não espere muito. Só da limpeza, obviamente. Mas dos prédios, assim, são todos nessa formação. Rua Varanda Velha. Aqui tem restaurante, porque esse final de semana bomba, né? Ali é o centro de visitantes. É onde eu solicitei o serviço de um guia para nós fazermos uma trilha aqui em Paranapiacaba. Mas, só para vocês terem referência, o ônibus deixou lá em cima. Deixa eu ver. Predinho azul, onde tem o carro. Lá em cima o carro me deixou, o ônibus. Se vier de Uber, ele certamente para aqui por baixo, mas não é sempre porque a estrada não é 100%. Ou seja, eu paguei R$ 5,65 no ônibus ele me deixou lá em cima. Eu desci, estou aqui embaixo, né? Vamos ver como que vai ser o trajeto, daí no final do percurso eu falo se compensa vir de ônibus efetivamente ou se é melhor vir de Uber. Porque se você vem de Uber, aqui o tempo é muito instável. Então, a terra é muito úmida. Se a estrada estiver ruim, você vai pagar 20, 30 reais e ele vai te deixar ou lá em cima ou no meio do caminho. Então, para garantir, já venha de ônibus. Mas isso eu vou saber só no final. Olha. Tudo bonitinho. Ah, tem uma delegacia aqui, ó. Aqui é o centro de visitantes. Já vim usar o banheiro. E tem uma coisa bem da hora aqui. Ah, olha outra coisa aqui. Que lindo. Aqui, vamos ver. Ai, muito lindo. Tem uma árvore gigante aqui. Olha lá. Que linda. Maravilhosa, né? Parte da vila de Paranapiacaba faz parte do Jundiaí também, tá? É, né? Que foi criado como uma malha, né? Aham. A malha paulista ferroviária, Santos Jundiaí. Santos Jundiaí, exatamente. Obrigado aos ferroviários que viviam ao redor dela. Viu, pessoal? Foi o rumo dos Parte da malha ferroviária de Paranapiacaba faz parte de Jundiaí. E não vão achando que era tudo assim de madeira, alvenaria. De jeito nenhum. No início, as construções eram feitas de lona, já para os trabalhadores fazerem as construções oficiais. Quando bombava, quando estava na sua fase de ouro, a vila de Paranapiacaba tinha escolas, farmácias, açougues, posto de saúde, tudo isso para favorecer o próprio ferroviário. Quando o comércio do café entrou em crise e o governo optou pelo transporte rodoviário, a vila foi ficando abandonada. Com menos trens e menos carga, Paranapiacaba perdeu a importância estratégica. E aos poucos, o número de trabalhadores diminuiu. Os serviços como escola, farmácias, açougues, todo o comércio local começou a fechar. Tombado em 2022, Paranapiacaba é considerado patrimônio cultural. Mas não se desespere, se você ainda quiser morar em Paranapiacaba, dá tempo. Você paga um aluguel por meio de licitação. O valor gira em torno aí de 800 a 1.100 reais um local para você morar. Então, se você quiser, venha fazer parte dessa vila. Aí você vai descobrir se toda a história que contam sobre Paranapiacaba é lenda ou se é verdade.
Então, se você descobrir, me chama para contar, beleza? É um parque municipal Nascentes, né, de Paranapiacaba, que foi aberto em 2003. Ah, tá. Tem 22 anos. Antes não era acessível. Não, era só funcionários da ferrovia que usam os reservatórios. Tá? Perfeito. Então chegamos. E, pessoal, a vantagem de você vir com guia são os bafos que a gente ouve. Sensacional. A turma vem achando que tem uma cachoeira, mas é um lago. Ou então acha que vai encontrar uma onça pintada, mas só tem um leão. Sabe umas coisas assim? É bem complicado. As expectativas e a realidade. Mas, até o momento, nós vamos para a primeira trilha. E eu já estou gostando. Já estou gostando bastante por conta do guia, né? Então, se você puder, invista. Gente, guia não é caro, né? Não é para ser caro. E eu vou conhecer bastante, daí eu mostro para vocês o que eu conseguir. Não dá para fazer sozinho, porque é restrito. Ó, fechado. Tem que passar pela guarita. Então, não é casa da mãe Joana. Eu vou esperar aqui para nós subirmos. Nós vamos lá. O lugar que ele falou que dá acesso ao mirante é para lá. Nós não vamos para lá. Vamos nas mais curtas. Eu não quis fazer o mirante, pessoal, porque obviamente eu ia ver parte da cidade de Paranapiacaba, mas eu falei, não, vamos conhecer outras coisas daqui, entendeu? Porque o pôr do sol eu vejo da minha casa, tá bom? E pôr do sol, se você quiser um bem bonito, acessa aí Daniela Sem Destino, Pedra da Gávea, até me esqueci, Pedra da Gávea, que pôr do sol, né, pessoal? Então aqui vamos conhecer cultura, o que é original daqui. Circuito dos Gravatás e Olho d'Água, pessoal, eu já estava falando errado, só porque eu vi uma pontezinha ali, olha. De 4.500 pessoas no passado, que era uma vila ferroviária, sim. Hoje tem no máximo 700 pessoas. Só 700? Não passa disso, talvez até menos. Meu Deus! E a data que ele foi construído, tá? É 1898, lá em cima. Tá? Siga lá, tá vendo? São Paulo Railway, que era uma empresa inglesa. Ah, ali, pessoal, ó. Que veio fazer a construção desses 3 reservatórios existentes hoje, mas que eram 18 na época. Porra! Hoje tem 2? Hoje tem 3. 3. Tá? Esse aqui está desativado, por causa do não existe mais pessoas para ele abastecer. Para abastecer ele. Tá bom. Pessoal, será que eu subo isso aqui? Meu Deus. E o medo de cair, Jesus. Ai. Subir todo mundo sobe. Quero ver descer depois. Olha aqui. A água vem de nascente. Vinha de nascente. Oh! Era tratado ali, cloro. E abastecia a cidade. Ele falou que aqui era um ladrão. É onde segura um pouco da água, né? Para não dar vazão. E está desativado por quê, gente? Porque não tem população para isso. Vocês ouviram ele falando, né? 4.000 pessoas antigamente. Hoje são 700 pessoas. Então é muita água. Agora eu vou descer. Essa é a trilha dos Gravatás. Tem esse nome por causa da planta que foi usada para ver se ambientava ali. E deu super certo. E faz parte do circuito. Nessa trilha encontramos o cedro rosa, a palmeira jussara, que uma vez ao ano são plantadas 200 mudas dessa espécie. Um mini reservatório, pessoal, é bem mini mesmo. Aqui é um tipo de madeiramento também existente aqui, né? Que é o cedro rosa. Se der, filha. Ainda está vivo aqui.
Tem vários aqui ou é pouquinho? Tem vários. Perfeito. Você vai ver muito os tipos de madeiramento aqui dentro do bioma quando você entrar naquela sala que você estava sentada ali na frente. Tá. Pessoal, eu estou fazendo a locução porque eu esqueci de deixar um microfone com o Evanir. Nesse momento do percurso, nós estávamos falando sobre a temperatura. Paranapiacaba é muito instável. E realmente, eu cheguei e estava muito, muito frio. Eu estava de agasalho, ele também. Nós iniciamos a trilha sem o agasalho. Ou seja, tem uma variação de temperatura aí bem gritante. Mas vá prevenido, agasalho, uma sombrinha, uma capa de chuva. Por quê? Por causa da neblina e da garoa. Vocês vão ver no percurso do vídeo, meu cabelo todinho cheio de água. Eu nem tinha percebido. Mas vão tão prevenidos. Esse quadro branco aqui, ó, é um quadro onde você vai olhar e vai ver várias espécies aqui de bichos, aves, que existem, mas não existe hoje. Olha, gente! Tá vendo? Ó, o macaco, bugio não tem mais e a onça. O restante tem todos, tá? Então esse fenômeno aqui eles deram o nome de olho d'água para esse fenômeno. Então aqui é uma nascente. Pessoal, aqui é uma nascente. Eles criaram esse triângulo aqui, né? Quando estava explorando e gerou essa água que você está vendo aqui hoje. Ó. Quando eles fazem a limpeza aqui dessa canaleta, que é a outra nascente também, é porque eles estão fazendo algum tipo de tratamento, tá? Ah, tá. Então essa água aqui vai para aquele reservatório, eu vou falar para onde que ela vai depois lá. Tá bom. Vocês estão... Pessoal, dá pra ver aqui, ó, bem levezinho, borbulho aqui, olha. Esse tantinho de água tá gerando essa água que tá saindo ali. Acreditem. Ai, meu Deus. Mas se você quiser experimentar... Gente, a água é potável. Dá pra consumir, eu vou pegar um pouquinho. Ui. Achando os Power Rangers pulando, né, gente? Meu Deus. Tararara. Fica aí, bonitinho. Vocês nem viram porque o celular caiu. Gente, não precisa de tratamento. Dali da nascente, do foco que eu mostrei pra vocês, até aqui onde eu bebo, ali que eu acabei de beber, vocês não viram porque o celular caiu, é limpinha a água, é potável. Agora, quando cai lá embaixo, daí já precisa de tratamento. Chupa a sociedade. Abastecidos, o Devanir também já está, bebemos água ali. Vamos embora. De canos que nós vamos ver dentro da vila, vamos tomar a mesma água dessa aqui. Ah, tá. Que é também potável. Perfeito. Que também ela não passa por tratamento. Não. Lá. Show, gente. Só passa por coletagem. Ah, tá. Ela vem direto da vila. Que delícia. Geladinha. Esse reservatório foi criado, tá, para abastecer o outro momento da vila, que é aquela casa amarela lá na frente. Sim. De lá para cá. Então ela vai abastecer esse reservatório, hoje ele abastece essa parte inteira dessa casa e o meio onde nós vamos passar para ir para o segundo espaço da nossa atrativo. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Então qual o nome dele? Núcleo Olho d'Água. Reservatório Núcleo Olho d'Água. Tá? E lá é a nascente Olho d'Água. Nascente do Olho d'Água. Perfeito, gente. Uma delícia aqui. Tá tão fresquinho. Então aqui é bom também deixar aqui registrado aí para vocês, né? Interessante. Falar aqui o término do nosso primeiro roteiro, né? Sim. Fechando aqui com a abertura do Parque Nascentes,
Municipal de Paranapiacaba. Tá? Perfeito. Foi aberta em junho de 2022, Ah, tá? Aqui nesse espaço. perfeito. Então, a partir daqui, que saíram mais ou menos de 8 a 9 trilhas abertas no Parque Municipal. Ah, sensacional. E a data do reservatório, né, foi construída em 1898. 127 anos. Tá velho, hein, fio? Firme e forte. Pessoal, aqui é pousadinhas, tá? Aqui, ó. Se alguém quiser vir, vocês vão se hospedar aqui, viu? Telefone, eu vou deixar. Perfeito. Esse campo aqui foi o primeiro campo modelo dos campos de futebol pelo Brasil afora. Tá? Ah, Foi trazido aqui por um engenheiro-chefe da Inglaterra uhum. que trouxe essas medidas oficiais. E trazendo as medidas oficiais dos campos de futebol de fora, Aham. né, que gerou vários outros campos por aí afora. Ah, tá. Para tudo. Pode tirar. Tirei, Ok. olhei aqui, tem água-formiga. Ah, é verdade. Inseto. Opa, não tem, tá vendo? Aí você vai lá, tira o pedacinho e faz como ela fez. Como... Tá vendo? Nunca isso aqui, ó. Tava Gente! Tá bom? Gente, o que eu fiz? Eu peguei, que a gente sempre pegou. Isso aqui é hibisco, eu não sabia que era hibisco. Peguei, eu lembro das formigas, né? Só que a gente fazia assim, ó. Espantava e já pegava o melzinho. Esse líquido aqui, ó, docinho. E eu fiz de novo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. E não vi se tinha formiga. Ele já falou que precisa ver se tem bichos, tem formiga. Eu lembro, é uma delícia. Eu não sabia que aquilo ali era hibisco, era só uma florzinha. Ah, tá bom, né? Recebi a dica de como fazer o chá e detalhe. Essa florzinha ajuda no emagrecimento. Se soubesse, teria ficado rica. Tinha muito hibisco na minha casa, meu Deus. Gente, agora sim, a trilha da pontinha.